Uma fórmula não somente para não brigar, esse é o mínimo, mas para um melhor entendimento, para um relacionamento saudável. Quando eu falo relacionamento saudável, eu estou falando do casal, estou falando de pais e filhos, filhos para os pais, pais para os filhos, amigos, ex-amigos, em geral, todas as pessoas com qual nós nos damos no nosso dia a dia. Tem uma frase que eu vi hoje que eu gostei. Nada é tão belo quanto cultivar relações saudáveis e nada é mais deprimente do que construir relações doentes. Mas será que existe uma fórmula? Em geral se diz que não tem fórmula mágica para nada, mas a Torá, a nossa bússola, nosso guia, no nosso dia a dia, ela tem dicas e ela tem fórmulas. Ela tem receitas para uma vida equilibrada, para uma vida feliz. Quando a gente fala de fórmulas, receitas, não é algo mágico. Requer esforço, requer estudo, requer empenho, mas existe um caminho trilhado. E assim a vida fica muito mais fácil. O Maimônides, o grande Maimônides, o Rambam, ele chama essa dica, esse conselho, esse caminho que nós vamos compartilhar hoje, Shvil Shel Zahav, é o conselho de ouro, o caminho de ouro. E ele está falando especificamente sobre casamento, mas isso vai ser aplicado para todo e qualquer relacionamento. Vocês devem estar pensando, acredito eu, quando a gente fala do segredo para um bom casamento, por exemplo, logo, principalmente os jovens, eles falam amor. Amor é tudo. Porém, quem já estudou um pouquinho de judaísmo, um pouquinho de Kabbalah, sabe que essa resposta está errada. Não é o amor o ingrediente para um relacionamento saudável, seja do casal, seja qualquer tipo de relacionamento. Mas antes de revelar para vocês o segredo, aonde que está o caminho para um bom relacionamento, eu quero voltar um passo atrás e analisar junto com vocês a origem dessa conclusão que nossos sábios chegaram, e por incrível que pareça, foi por uma epidemia. Não sei se na época existia o termo de pandemia, mas existia o termo de epidemia, foi focalizado em Israel, e é incrível que a história ela se repete. Exatamente nessa época que nós estamos. E o momento que nós estamos vivendo agora é uma repetição do que aconteceu há 1900 anos. Exatamente nesse mesmo período. Todos nós sabemos que nós estamos no período chamado Sefirat HaOmer. Sefirat HaOmer, acredito que todos sabem que é um período que não tem casamentos, não se corta cabelo, não se faz festas, não escuta música. É conhecido o luto nesse período. E qual o motivo do luto? A morte dos 24 mil alunos de Rabi Akiva. Eu quero passar para vocês uma história que todo ano a gente conta. Só que todo ano essa história é muito longe de nós. Essa história é uma história do passado. E de repente, esse ano, na situação que nós estamos vivendo, essa história ela ganha uma outra cor. Nós estamos falando de uma epidemia que matou 700 pessoas por dia. Em torno de 700 pessoas. São 24 mil alunos que falecem em 33 dias por uma epidemia. Qual é a epidemia? Daqui a pouco a gente vai ver. Áskera. Eu queria só dizer que quando a gente escuta hoje 700 mortes por dia, a gente escuta uma epidemia onde milhares, e não só 24 mil pessoas faleceram. Nós enterramos junto com esses 24 a sabedoria judaica, a cultura judaica. Eles eram a elite
eram quem representava a sabedoria judaica e eles nunca mais foram substituídos. E a prova é que nós estamos há 1900 anos de luto pela morte deles. Durante a nossa história tiveram milhares de pessoas que faleceram em diversas ocasiões. Mas esses alunos, eles representam algo muito forte para o judaísmo, que o judaísmo praticamente acabou com a morte desses sábios, esses 24 mil alunos. E o Talmud, ele procura qual é o motivo? Qual é o motivo de uma epidemia? Nós, judeus, acreditamos em algo muito mais profundo. Existe uma ordem no mundo, existe um gestor, existe um gerente. Nada sai do controle. Uma epidemia, de acordo com a Torá, ela não começa simplesmente porque um chinês resolveu tomar uma sopa de morcego, se esta for a versão correta. Mas, de qualquer forma, uma epidemia não começa com uma pessoa, com um incidente. E uma pessoa não morre por causa de um vírus. A epidemia, ela surge por algo muito maior. E ela atinge pessoas por motivos muito mais profundos. É difícil para mim falar isso, mas de acordo com a Torá, pessoas morrem, epidemias surgem, porque as pessoas esqueceram como viver. Eu não estou aqui justificando e não estou falando do momento atual, que é muito forte. Eu quero analisar com vocês esta epidemia dos alunos de Rabi Akiva, que aconteceu há cerca de 1900 anos, e nós estamos de luto até hoje pela morte deles. Mas se a gente entender o que aconteceu naquela epidemia, nós vamos ter o segredo para os relacionamentos e nós vamos ter o antídoto para toda e qualquer tragédia, seja epidemia, seja qualquer dificuldade que nós estamos enfrentando. Voltando, o Talmud ele fala palavras muito fortes. Por quê? Por que 24 mil alunos, 24 mil sábios faleceram em 33 dias? O que eles fizeram de errado? Sabe o que aconteceu com os alunos de Rabi Akiva? Eu quero que vocês prestem bem atenção. E saibam que quem dá essa resposta não é um estudante depois de séculos que resolveu analisar o que aconteceu. A resposta é dada pelos contemporâneos. Os próprios sábios que viviam na mesma época, na época do Talmud, no início do Talmud, eles perguntam e eles respondem: por que isso aconteceu? Qual é a razão da epidemia? Diz o Talmud: Bipnei shelo na'agu kavod ze laze. Eles faleceram porque eles não respeitaram um ao outro. Escutem bem. Por que a epidemia aconteceu? A epidemia aconteceu por falta de respeito, por falta de entendimento, pela falha nos relacionamentos entre eles. A Yeshivá de Rabi Akiva, que era um lugar de tranquilidade, um lugar de estudo. A gente sabe que o estudo judaico ele é feito de duplas, ele é composto de duplas. Você tem a preparação para a aula, você tem a aula e depois tem a revisão. Então, grande parte do estudo ele é autodidata, vamos chamar assim. É um estudo muito interessante, feito para você evoluir e se esforçar e crescer por conta própria, e depois você verifica se você está no caminho certo. Algo que está sendo cada vez mais se tornando a forma moderna de se ensinar, isso já é praticado no judaísmo há milênios. Então, você entra num lugar onde deveriam ter duplas que se entendem, que se dão bem, e de repente começou uma confusão. Um não estava tratando bem o outro. Difícil de entender.
jovens, estudantes de Torá, alunos de Rabi Akiva, falta de respeito, falta de entendimento. Eu quero ver com vocês nas fontes. Isso consta no Talmud. Um dos comentaristas clássicos, o Marshá, ele fala o seguinte: por que eles morreram? Pela uma epidemia. Qual era a epidemia? Difteria. Algo muito sério, que a pessoa morre asfixiada. Hoje, temos vacina, logo quando criança, os bebês eles já recebem essa vacina, mas naquele momento não tinha vacina, e em 33 dias, 24 mil, na verdade, para ser exato, 23.995 sábios faleceram. Olha só, eles faleceram enforcados. A garganta fechou. Nada é por acaso. Tudo tem uma ligação. Significa que a falha deles era na garganta. A falha deles era na fala. Eles falharam com a fala. Seja lashon hará, seja não falar palavras de carinho. Eu quero que vocês vejam qual foi o período. O Talmud ele fala, o Marshá traz o seguinte: eles faleceram ben Pesach le'atzeret, nesse período entre Pesach e Shavuot. Tanto é que tem divergências entre os sábios, se foram os primeiros 33 dias, os últimos 33 dias, e por isso você tem as diferenças de costumes. Os Faradim fazem luto até Lag BaOmer, e as Ashkenazim, eles seguem com luto até Shavuot. Pela dúvida se foram os primeiros 33 dias, os últimos 33. Mas de qualquer forma, esse período é um período de verão. No hemisfério norte é um período de verão. E pelo Talmud, no verão você fica menos doente. No verão você tem o sol, e o sol ele cura. Na época não falava em vitamina D, mas fala sobre o poder do sol. E Deus ele trouxe esta epidemia, justamente ben Pesach le'atzeret, entre Pesach e Atzeret no momento de verão, e não no inverno, para mostrar que não é o sol que cura e não é o vírus que mata. Tem algo muito mais profundo. E o que estamos querendo aprender hoje é algo muito mais profundo. O que está por trás dessa história? Qual é a forma? Qual é a fórmula? Qual é o conselho de ouro que nossos sábios eles têm para a nossa vida, para um relacionamento saudável, para termos uma vida boa, como eu iniciei? Se você tem um bom relacionamento, principalmente em casa, mas em geral, um bom relacionamento, se você se dá bem com as pessoas, você tem uma vida boa. Isso é uma vida de sucesso. Hoje em dia, mais do que você saber o que você precisa para ter sucesso no trabalho, você precisa saber se relacionar com as pessoas. Eu não sei qual é a porcentagem, mas é a grande porcentagem do seu sucesso. Então vamos aprender hoje o que o judaísmo tem para nos dizer para um relacionamento saudável, um relacionamento equilibrado, um relacionamento que eu possa ser uma pessoa tranquila e não ficar o tempo todo medindo palavras e preocupado se eu vou estar me desgastando com alguém, essa pessoa vai parar de falar comigo. Ter uma vida boa. Vamos rever essa história e com isso ter o segredo para a nossa vida. De repente uma história que todo ano a gente escuta, a gente conta e reconta. Eu acho que esse ano, quando a gente relembra essa história, a gente consegue escutar o desespero de Rabi Akiva, o choro das viúvas, dos órfãos. Era muito fácil a gente falar epidemia, morreu, milhares. De repente, isso se torna muito mais real, muito mais próximo. E nós nos identificamos com a dor e o luto que prossegue até os dias de hoje. Mas como Rabi Akiva lidou com tudo isso? Imagina só, Rabi Akiva ele perdeu toda a yeshivá dele.
E é muito mais do que você perder e falir uma empresa. Porque não era uma empresa particular dele. Era o judaísmo, era o povo judeu. Ele estava agora sem nada. Tudo que ele construiu, não para ele, para o mundo, se foi. Como que o Rabi Akiva, ele lidou com isso? E como ele seguiu em frente? Vamos então para o segredo de Rabi Akiva e o segredo do Maimônides, o segredo para todos nós, como ter uma vida feliz e equilibrada com os bons e saudáveis relacionamentos. Eu acredito que todo pai, toda mãe, quer ter um conselho, aquele conselho, um bom conselho. Nós temos vários conselhos, mas ter um conselho que funcione, você dá para um filho que vai casar, para um filho que vai estudar fora de casa, um filho que vai entrar num trabalho novo. Como que você pode aconselhar esse filho? A que ele se dê bem com as pessoas e com isso tenha uma vida boa. Mas antes disso, nós precisamos voltar um passo para trás, entender um pouquinho melhor essa história. Essa história está muito estranha. Os alunos de Rabi Akiva, lo naagu kavod ze lazé, eles não respeitaram um ao outro. Eles não aprenderam a mitzvah da Torá básica, Ahavat Israel, ve'ahavta le'racha kamocha, ame ao próximo como a ti mesmo. Será que eles não sabiam disso? Se eles são alunos da Yeshiva, eles não sabem o básico? Eu digo mais. Quem era o mestre deles? Rabi Akiva. Qual que é a máxima de Rabi Akiva? Qual que é a frase que toda criança conhece? Amar Rabi Akiva, ve'ahavta le'racha kamocha, ze klal gadol batorá. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Esta é a grande regra da Torá. Alunos de Rabi Akiva não sabiam o que o mestre, não só o que o mestre falava. O mestre, ele era a personificação do amor ao próximo. Quero compartilhar com vocês 2 episódios. Acredito que vocês conheçam parte do primeiro episódio. Não sei quantos conhecem o segundo episódio. Mas só para vocês entenderem quem era Rabi Akiva, para vocês conseguirem realmente apreciar o conselho que eu vou compartilhar hoje. Primeira história, na realidade é um romance. Um homem pobre, analfabeto, ele está procurando um trabalho. Ele mora em Israel e o único trabalho que ele encontra é ser um pastor. Qual qualificação você precisa para ser um pastor? Não muito. Você vai pegar as ovelhas de manhã cedo, vai levar até o pasto e de tarde você devolve. Ele faz o seu trabalho e um dia, quando ele está voltando com o rebanho, ele tem uma surpresa. Uma surpresa que muda o curso da história. Uma bela jovem, ela está sentada numa pedra, aguardando esse pastor aparecer. E ela fala, Akiva? Sim, Rachel. Rachel era a filha do patrão. Quem era o patrão? Quem era o patrão de Rabi Akiva? Na época não era Rabi, era Akiva. Quem era o patrão dele? Ninguém menos que o mais rico de Jerusalém. Kalba Savua. Por que ele era chamado de Kalba Savua? Que a tradução de Kalba Savua em aramaico é Kalba, é Kelef, cachorro. Savua, satisfeito. É dito que toda e qualquer pessoa que entrava na casa dele, faminto como um cachorro, saía satisfeito. Era o multimilionário de Jerusalém. Aquele que todas as pessoas queriam que seu filho casasse com Rachel. Só que Rachel vira para Akiva e fala, Akiva, você gostaria de casar comigo? E Akiva, incrédulo, fala, comigo? Um simples pastor? Eu duvido que seu pai vai deixar eu casar com você. Ela falou, Akiva, eu estou te observando já faz tempo. E eu decidi que eu quero casar com você. Você gostaria de casar comigo?
Falou? Se teu pai autorizar, ela vai para o seu pai e fala: Abba, eu encontrei o noivo perfeito. Mazal Tov, quem é? Akiva, o pastor. E ele muda a face imediatamente. Eu não acredito que você está falando uma coisa dessa. Que ridículo. Você casar com um pastor? Para com esse assunto. Para. Acabou. Ela fala: Abba, eu estou convencida. Eu vou casar com Akiva. Falou: se você fizer isso, eu te expulso da minha casa. E você não vai ter um centavo meu. Eu sinto muito, papai. Eu sinto muito. Mas eu quero, meu coração me diz que eu preciso casar com Akiva. Este é o homem da minha vida. E, realmente, o pai, ele não estava brincando. Eles se casam e o pai deserda a moça. E eles estão vivendo numa cabana, no meio do mato. E, de repente, um dia, eles não têm travesseiro. Ela deita e o cabelo ele prende numa palha. E Akiva ele começa a chorar, ele fala: olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz com você. E ele diz: eu te prometo que um dia isso tudo vai mudar. Um dia a história vai tomar um outro curso. E eu vou te dar uma tiara com formato de Yerushalayim. A famosa Yerushalayim Shel Zahav. Nós conhecemos a música, mas a origem é uma tiara de ouro com formato de Jerusalém, que Akiva, Rabi Akiva, ele deu de presente para sua esposa Rachel. O que nós vemos aqui? Pergunta o Talmud em Ketubot. Qual foi o motivo que essa moça, que tinha tudo na vida, ela decidiu casar com Akiva? O que ela viu nesse homem analfabeto, um pastor? Ela tinha as melhores ofertas. Tinham certeza que todas as casamenteiras tinham dado alguns nomes. Diz o Talmud 4 palavras. Ela viu nesse homem um bom caráter. Ela viu nesse homem midot tovot. Ela viu que ele era aná, viu que ele era humilde, que ele tinha dignidade, que ele tinha os traços de caráter, como nós chamamos hoje, um mensch. Com isso nós concluímos que Rabi Akiva, ele não era alguém que falava sobre amor ao próximo. Ele não era alguém que falava sobre você ter um bom coração. Ele era a personificação de uma pessoa boa. Vocês estão vendo só? O homem que personifica o amor ao próximo tem os alunos que falecem por falta de entendimento entre eles. A segunda história, ainda mais impressionante, eu acho que é um pouco menos conhecida. Essa história se encontra no Talmud de Shabbat. Um jovem pobre, ele precisava de emprego. E ele abandonou sua casa, abandonou sua família. Ele viajou para o norte de Israel, para o Galil. E ele trabalhou para uma pessoa muito rica durante 3 anos. 3 anos ele trabalhou sem ganhar um centavo. Ele tinha casa e comida, mas ele não ganhou nada. Deu 3 anos, ele estava com saudades, ele queria voltar para casa. E ele chegou para o seu patrão e falou: te agradeço muito pela oportunidade. Eu agora quero voltar para minha família, quero voltar para minha casa. O senhor poderia, por favor, acertar os 3 anos de trabalho? Finalmente trazer um dinheiro para casa? E o homem fala: eu sinto muito, mas você veio na hora errada. Eu não tenho um centavo para te dar. Imagina só, 3 anos trabalhando, ele não tem nada para receber. Ele fala: tá bom, mas então quer me pagar
com algum animal, com algum objeto. E assim ele vai indo e ele fala, não tem um animal, não tem um campo, não tem um objeto. E ele era um dos homens mais ricos lá do norte de Israel. Falou, não tem problema, Shana Tová Metukara, antes de Rosh Hashanah. E ele foi embora, como a gente diz, com a mão na frente e outra atrás. Ele volta para casa e depois de alguns dias, aquele homem, o patrão, esse patrão, ele chega com 3 carroças carregadas, do tudo do bom e do melhor. Ele fala, eu vim aqui te pagar. Ele pagou muito mais do que ele devia. Ele falou, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que você pensou de mim quando eu falei que eu não tinha um centavo? Você sabe que eu sou um homem de posses. Você sabe que eu sou um homem que tenho inúmeras propriedades e animais. Eu tenho muita coisa. Você me pediu e eu falei que não tenho nada. O que você sentiu de mim naquela hora? O que você queria fazer comigo quando eu te falei que eu não ia te pagar? Disse o homem, eu não tive um pingo de raiva de você. Acredite em mim. Eu não tive nenhum sentimento negativo. Quando você disse que você não tem nada, eu acreditei. Eu sempre acreditei na sua palavra. Eu acreditei que você não tem nada. Como é possível que você, um homem tão rico, não tem nada? Pode ser que não é teu o dinheiro. Pode ser que é do banco. O banco, na época, era o templo sagrado. Existe um conceito de você consagrar tudo que você tem para o templo. Um impulso positivo, você quer sacar tudo que você tem. Não é o correto. Depois, existe anulação de promessas. Você vai até o tribunal rabínico para anular. Mas, às vezes, um impulso, você quer dar tudo que você tem. E esse homem rico, ele abraça esse jovem e ele fala, da mesma forma que você me julgou para o bem, foi exatamente isso que aconteceu. O que você falou foi o que aconteceu e você me julgou para o bem. Possa o bom Deus sempre te julgar para o bem. Quem foi esse homem? Quem é esse jovem da história? Quem é o herói da história? Diz o Rav Hai Gaon. Rav Hai Gaon é um dos grandes gênios da Babilônia que viveu há cerca de 1000 anos. Pergunta a ele, quem era esse homem, esse funcionário que trabalha há 3 anos, não recebe um centavo e ainda não guarda rancor? Dele é Akiva. 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 Diz o Talmud, quem é Akiva? Akiva é o homem que sempre julgou os outros para o bem. Eu quero só que vocês saibam a história de Rabi Akiva, famosa, que nós não vamos contar agora, como que ele se tornou um sábio, se ele era analfabeto, foi por incentivo da sua santa esposa. Então, com 40 anos ele começa a estudar e depois ele se torna o grande Rabi Akiva, forma os 24 mil alunos. O Rabi Akiva, ele viveu exatamente 120 anos. E ele faleceu no dia do seu nascimento. Igual Moshe Rabbeinu. Durante 80 anos. Os 80 anos que ele era um estudioso da Torá, um dos maiores sábios do Talmud. Está escrito que sempre ele era o homem que estava julgando para o bem. Ele estava sempre encontrando o lado positivo em cada situação. Vamos voltar então para a história. Tem que ter algo muito mais profundo aqui. Alunos de Torá, que sabem a importância do amor ao próximo. Alunos de Rabi Akiva, que era a personificação do amor ao próximo. O que está por trás dessa história? Como disse, nós vamos compartilhar agora o segredo para os relacionamentos, o segredo para a vida, para lidar com as adversidades.
E a fórmula para lidar com epidemias, para lidar inclusive com esta pandemia, que seja a última e que acabe muito em breve, se Deus quiser. Amor não basta. Amor pode ser inclusive muito perigoso. O que nós precisamos aprender é uma outra palavra. Ahavá é amor. Nós precisamos aprender uma outra palavra chamada kavod, respeito. Precisamos aprender para a nossa vida, entender que ao nosso lado existe uma pessoa, e essa pessoa tem seus direitos, essa pessoa tem opinião própria, essa pessoa tem capacidades, ela tem dons, e essa pessoa tem uma missão única, e ela merece o nosso respeito. Aqui entra o conselho de ouro que o Maimônides ele dá para um casamento saudável. E como é importante nessa época, onde que as notícias não são muito boas em relação aos casamentos. Em vários países onde já afrouxou um pouquinho a quarentena, nós estamos encontrando pedidos de divórcio num número muito elevado. E fora as divergências que estão acontecendo dentro das famílias. E realmente não é fácil. São tantas dificuldades. A preocupação com a saúde, preocupações emocionais, preocupações financeiras. A situação não está fácil para ninguém. E quando aperta o bolso, e quando as situações são difíceis, a gente acaba descontando naquelas pessoas mais próximas. E aqui, mais do que nunca, que nós precisamos do conselho de ouro do Maimônides. Tzivur Chachamenu foi orientado, nossos sábios orientaram. Se você quer um bom casamento, respeite a sua esposa mais que seu próprio corpo. E ame como seu próprio corpo. O Havó que gufó, você tem que amar como a si próprio. Isso é o que está escrito na Torá. Ame ao próximo com a si mesmo. Isso vale inclusive para o seu cônjuge. Por incrível que pareça, amor não é só para estranhos, amor é para os mais próximos. Mas, diz o Maimônides, amor, tudo bem, mas em último lugar. Primeiro lugar, respeito. E quanto de respeito? Mais que a si mesmo. Você deve respeitar a sua esposa mais que você mesmo. O inverso também é válido. A esposa deve respeitar o marido mais que a si mesmo. Este é o ingrediente básico para o casamento. E é isso que está escrito no contrato de matrimônio. Na Ktubá, o marido se comprometeu a honrar, respeitar, cuidar, zelar pela sua esposa. Não tem nenhum lugar que está escrito que ele tem que amar. Amor é consequência. Se você honra, se você respeita, se você quer o bem, o amor ele é consequência. O amor que venderam para todos nós, nos filmes, nos romances, nos livros, este amor não existe. O amor verdadeiro, ele vem depois de nós incorporarmos o segredo do relacionamento. Eu vou falar agora de casamento, mas depois a gente vai extrapolar isso para todo e qualquer relacionamento. Muitas vezes num casamento, o amor é enfraquecido. Tem altos e baixos. Tem épocas de adversidades. Mas o meu compromisso é, com amor, sem amor, existe um respeito. Um respeito pela sua pessoa. Você é uma pessoa de valor. Você é uma pessoa com opinião. Você é uma pessoa com capacidade. Você é uma pessoa que merece meu maior respeito do mundo. Contam que o Rebbe de Vishnitz, estamos falando, não o Rebbe de Vishnitz atual, há 100 anos. Era uma segunda-feira
Ele saiu da sinagoga, depois da reza de Shacharit, ele está andando pelas ruas, e a gente sabe que a forma correta de andar é andar focado, não olhando para os lados, porque normalmente não tem muita coisa que vai trazer benefícios espirituais quando a gente olha para os lados. Muito mais, um Rebbe, ele está focado com um passo rápido para logo chegar em casa e fazer as suas importantes tarefas. Ele está acompanhado pelos seus alunos, seus assistentes, e de repente ele vira a esquina e ele entra na rua onde tem as lojas mais caras da cidade. E o Rebbe começa a andar e ele vai direto para uma joalheria. Os alunos não estão entendendo nada. O Rebbe nunca foi para compras. Se o Rebbe precisa de alguma coisa, a gente faz com que a pessoa venha até a sua casa. Ele não é uma pessoa de ficar entrando em lojas, vendo vitrines, não condiz com o Rebbe. Mas você não pergunta nada, o Rebbe entra, ele chega para o dono da loja, falou, eu estou procurando um relógio, mas um relógio bonito para dar de presente para minha esposa. O homem da loja, ele passa, ele apresenta um relógio, segundo relógio, terceiro relógio. O Rebbe fala, será que por acaso teria uma mulher aqui na loja para me atender? Ele acha estranho, o Rebbe quer falar, ele chama a sua esposa. E a esposa, meio sem jeito, ela pega e mostra um relógio. Ela falou, eu tenho certeza que você vai saber o gosto da minha mulher. Coração feminino, mulher para mulher. Tenho certeza que assim a senhora vai conseguir dizer qual o melhor relógio. Ela falou, deixa comigo. Eu sei que a Rebbetzin, ela recebe visitas no Shabbat. Esse relógio aqui é muito fino. E ela mostra o relógio mais caro da loja. Falou, esse relógio, tenho certeza que vai ficar muito bonito. É elegante, é discreto. Vai ser muito bonito. E tua esposa vai gostar muito. O Rebbe pergunta quanto é. $3.000. E ele paga cash. Os alunos não estão entendendo nada. O Rebbe sai da loja e os alunos falam, Rebbe, com todo respeito, desculpa a intromissão, mas a gente não entendeu. Por que o senhor entrou na loja? E por que o senhor ficou procurando o relógio mais caro? Nós temos certeza que a Rebbetzin não faz questão de relógio da moda, relógio caro. Não parece que é algo que a Rebbetzin vai curtir. E o senhor, no meio do dia, entrar numa loja, desculpa a gente perguntar, mas a gente está muito curioso. E o Rebbe parece que estava esperando a pergunta, ele fala, meus queridos alunos, a história não é nada do que vocês viram. Minha esposa não precisa de relógio. E eu não tenho dinheiro sobrando para comprar relógio. A história é outra. Ontem à noite, quando eu saí das orações de Arvit, eu passei por essa rua. E eu escutei gritos, mas não eram gritos qualquer. Aqueles gritos, sabe, briga de casal. Aqueles gritos que fazem as paredes tremerem. E o homem está gritando com a mulher e falando, para que você serve? Você já está aqui há duas semanas nessa loja. Você não vendeu um relógio, você não vendeu uma joia, não vendeu nada. Era melhor você ficar em casa, você não serve para nada. Eu quis, disse o Rebbe, mostrar para esse homem quanto valor a esposa dele tem. Eu dei a oportunidade da esposa dele vender o relógio mais caro da loja, à vista, sem desconto, sem barganha, para que ele pudesse apreciar a sua esposa. Que história! Que história! E é isso que os alunos de Rebbe Akiva não tiveram. Essa visão de conseguir dar respeito
espaço para o outro. Entender que ao meu lado existe uma pessoa que merece o meu respeito. Mas afinal, como eles não tinham amor, eles eram alunos de Rabi Akiva, a personificação do amor ao próximo. Eles tinham amor. E eles tinham muito amor. E às vezes muito amor, ele sufoca. Respeito é a base sólida de um relacionamento duradouro. Amor, quando ele é colocado da forma errada. Eu te amo. Eu quero que você seja igual a mim. Eu não dou espaço para a sua personalidade, para a sua opinião. Eu te amo tanto que eu quero que você pense igual a mim. O que quer dizer amor? Amor é eu te amo. O que significa eu te amo? Eu é a extensão de mim. E você tem que entrar dentro de mim. Você me agrada. Tem uma história famosa que os sábios de Mussar, eles gostam de contar, que eles colocam dentro da mente de um peixe. Então um peixe grande, ele é pescado. E ele, desesperado, ele sabe que esses são os últimos minutos da vida dele, e ele de repente ele escuta a conversa de pescador, papo de pescador. E os pescadores estão falando, ai que peixe grande, que peixe bonito. Eu vou levar esse peixe para o Poretz, para o senhor feudal, que ele adora peixes. Tenho certeza que ele vai pagar um bom preço. E o peixe respira aliviado. Ai, nem acredito. Vão me levar para alguém que adora peixes. Eu tenho certeza que ele vai cuidar muito bem de mim. O pescador ele leva até a casa do senhor feudal, a esposa vê aquele peixe. Que peixe maravilhoso, meu marido adora peixes. Esse peixe aqui eu tenho certeza que ele vai adorar. E ela paga, e o peixe todo feliz. Finalmente ele chegou na casa de alguém que vai cuidar dele, pessoas que amam peixe. A mulher leva o peixe até a bancada da cozinha. Ela pega o facão e no seu último respiro, esse peixe ele grita e fala: seus mentirosos, vocês não amam, não gostam de peixe coisa nenhuma. Vocês gostam é de vocês mesmos. Esta história, nossos mestres ilustram o que significa amor na sociedade contemporânea. E pode ser que isso daqui também penetre em sábios como alunos de Rabi Akiva. Eu gosto de mim mesmo. Eu gosto de pessoas que me fazem bem. Enquanto você me faz bem, eu gosto de você. Quando a situação muda e deixa de ser interessante para mim, o amor evapora. Esse não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é quando ele vem depois do respeito. E quando tem respeito, pode ser que por hora o amor não esteja presente. Tem altos e baixos. Eu não tenho aquele romance, aquele sentimento, não tem aquele sentimento forte de amor. Mas o respeito ele está lá. Porque você é uma pessoa importante, com opinião, com dons e qualidades que só você tem. E com a missão única na qual Deus te colocou na Terra. E você merece o meu total respeito. Quando a gente fala de respeito do casal, a gente está falando de todos os tipos de respeito. Eu vou dar um exemplo simples. Pais amam os seus filhos. Mas pais respeitam os seus filhos? Sim, temos que respeitar os nossos filhos. Respeitar não é a síndrome do imperador. Não quer dizer que ele está numa posição acima ou igual na hierarquia. Muito pelo contrário. O educador ele está acima da criança. Porém, tem que ter respeito. Eu vou te dar um exemplo simples. Uma criança que já cresceu um pouco e de repente a mãe encontra, uma história que aconteceu em Israel. A mãe, ela encontra o seu filho
na escola, no meio de uma apresentação, e ele fez uma bela performance, e ela quer abraçar e beijar o seu filho. E o filho fala, mãe, por favor, aqui não. Ele tem vergonha. Ele tem vergonha. Ele tem vergonha de receber um beijo na frente de todos os seus colegas. Ele fala, mãe, por favor, aqui não. E a mãe vai lá e dá um beijo, porque ela ama muito o seu filho. Ela ama muito o seu filho, mas ela não respeitou o seu filho. E assim também, muita gente pergunta, eu tenho pais difíceis. É muito difícil. Eu não consigo me dar bem com meus pais. Então isso aqui é um tema à parte, mas se os pais realmente amam e respeitam os seus filhos, os filhos realmente vão amar e respeitar seus pais. Mas acontece casos abusivos que você não tem como amar o seu pai, não tem como se dar bem com eles. Qual que é o conselho da Torá? A Torá em nenhum minuto falou que você tem que amar seus pais. Se você ama eles, maravilhoso, ótimo. Mas a Torá diz que existe uma obrigação chamada Kibut Avahem. Kavod é honra. Honre os seus pais, respeite os seus pais. Por quem eles são. Se você não quer respeitar por traços que você aprecia, saiba que eles te trouxeram para o mundo. Saiba que eles são pessoas incríveis. Se você não vê nenhuma outra vantagem, simplesmente pelo motivo de terem trazido uma pessoa maravilhosa como você. Então, se você se considera maravilhoso, foram eles que te trouxeram para cá, e se eles têm a contribuição, você tem os traumas, quer culpar eles, não é esta a conduta judaica. Você deve respeitar os seus pais. E por mais que você entenda que para você curar dos seus traumas, você tem que botar a culpa nos seus pais, não é esta a conduta judaica. Não é esta a conduta judaica. Respeito, respeito, respeito. Esta é a dica para um relacionamento saudável com seus pais. Essa é a dica para um relacionamento saudável com seus filhos. Essa é a dica para um relacionamento saudável entre o casal. E essa é a dica para um relacionamento saudável com os outros. Com amigos e ex-amigos. Todos merecem o nosso respeito. Quero finalizar com uma história incrível. Essa história aconteceu em 1982 em Israel. Tinha um rabino muito famoso, um Rosh Yeshiva, professor de Yeshiva, Rabino Israel Gutzman. E um dia, 1982, um dos seus alunos foi assassinado. Ele era um soldado no exército de Israel e no meio de uma guerra ele foi morto. A família, o rabino, ele vai para o enterro, Rabino Gosper vai para o enterro, e depois do enterro, ele vai junto com a família, acompanha a família até a casa. Já tinha feito as orações do Shivá, todo mundo foi embora. E esse rabino, um grande rabino, o Rosh Shivá, o reitor da Shivá, ele não sai, ele fica sentado lá. E o pai do jovem, ele começa a ficar incomodado. Falou, eu não estou me sentindo bem. O rabino, ele tem família, o rabino, ele tem ocupações. Eu sei que ele quer ficar aqui comigo, mas não estou me sentindo bem dele parado aqui. Ele falou, rabino, nós apreciamos muito, muito obrigado, mas não se preocupa, pode ir para casa. Sua família está esperando, seus alunos estão esperando, com certeza tem coisas muito importantes para o senhor fazer. O rabino, ele ficou absorto nos seus pensamentos, até que ele abriu a boca.
Ele fala, eu gostaria de te falar algo. Você acabou de perder um filho, lutando no exército de Israel. Falar o que está acontecendo com as almas nas alturas. Porque afinal, todas as almas, elas se encontram. E nesse momento, está acontecendo um encontro do seu filho com o meu filho. E pela primeira vez, esse rabino ele contou algo que ele nunca tinha compartilhado antes. E assim ele disse, o meu filho Meir, os nazistas arrancaram das minhas mãos, em Vilna, somente os sapatos restaram. E eu não tive oportunidade na época nem de chorar e sentar shivá por ele. E nesse momento, todas as almas estão reunidas. E elas estão se preparando para a oração da noite, para Arvit. E está acontecendo uma discussão entre as almas no céu. Quem vai ser o Hazan? Quantas pessoas qualificadas, quantas almas? E o meu filho Meir se aproxima do seu filho Shlomo. Shlomo, você vai ser o Hazan. E ele fala, não, vai ser você. Você. E fica essa discussão, quem vai ser o Hazan? E o meu filho Meir, ele diz para o seu filho Shlomo, diz o rabino para o pai que acabou de perder o seu filho. O meu filho diz para o seu filho, tá certo que eu morri simplesmente por ser judeu. Eu fui assassinado durante o Holocausto por ser judeu. Mas com a minha morte, eu não salvei ninguém e não ajudei ninguém. Você, por outro lado, um soldado no exército de Israel, você estava protegendo a nossa terra e o nosso povo. Você é a pessoa adequada para ser o nosso representante perante o bom Deus. Seja você o Hazan. Finalizou o rabino. Por favor, deixa eu ficar aqui. Me dê o mérito de sentar com vocês nesta shivá. Mais uma história incrível. A força dessa história se chama kavod, se chama respeito. Todos de luto, cada um com a sua dor. O rabino podia falar como nós costumamos falar. Eu sei muito bem como é, eu também já senti isso. Quando alguém tem algum problema, você fala, eu sei como é, eu também tenho. Eu também perdi um filho, podia dizer o rabino. Mas não, ele não foi lá para falar do seu filho, mas ele foi lá para falar do filho do outro. Com toda a dor e com a ferida agora aberta novamente. Ele não pensou em si mesmo, mas ele pensou na dor alheia. Isso nós chamamos de kavod. Lembrar que eu não sou a pessoa única no mundo. Eu não sou o único que merece atenção, carinho e amor. Existe alguém, ou alguns, que dependem da minha palavra, do meu respeito, da minha consideração. E quando a gente fala de respeito, não é só com palavras, é muito mais forte do que isso. É com pensamento e com sentimento. E as palavras são consequência de um pensamento e um sentimento. Diz o Maimônides, você quer ter um bom casamento, você quer ter um bom relacionamento? Amor, ótimo, mas está no final da lista. Kavod, respeite mais do que a si mesmo.
Amigos, esta é a lição da epidemia, que se deu há 1900 anos. E ela é a razão para todas as epidemias, de todas as desgraças que estamos sofrendo nos últimos 2000 anos. Eu não quero entrar em detalhes, mas eu quero que vocês saibam que aqui está o segredo também para esta pandemia que nós estamos vivendo. E um determinado grupo estava tendo várias e várias vítimas fatais do corona. E eles foram procurar ajuda espiritual. O que pode estar acontecendo? E alguém teve a ideia brilhante de resgatar a origem das nossas desgraças. Por que nós estamos sofrendo? Hoje e sempre. Por que nós estamos passando por tudo que nós estamos passando nos últimos 2000 anos? Tudo isso se deve à destruição do templo sagrado. O Beit HaMikdash foi destruído e o povo foi exilado, e desde então nós não temos tranquilidade. Por que o templo foi destruído? Então o livro de história fala que os romanos destruíram. Os romanos conquistaram Israel e destruíram. Que nem os babilônios, já vimos que nada é no literal. O templo foi destruído, diz o Talmud, por falta de respeito, por falta de amor ao próximo. Sinat Hinam, ódio gratuito. Qual que é o remédio? O que vai resolver a origem de nossos problemas e os problemas? Ahavat Hinam, amor gratuito. Amor gratuito não é o amor interesseiro. Amor gratuito é o amor que vem depois e junto com respeito. E esse grupo, que estava tendo várias vítimas fatais do corona, eles fizeram uma revolução espiritual e dentro daquele grupo eles começaram a procurar meios de trazer shalom, trazer paz, trazer entendimento e desfazer intrigas, brigas. E é incrível. Desde então, ninguém mais daquele grupo faleceu. Prestem atenção. Eu te falei que eu não quero entrar nos detalhes, mas estou falando aqui o remédio. O remédio não é meu, é o remédio judaico para toda e qualquer epidemia e para toda e qualquer desgraça. Foi isso que Rabi Akiva entendeu. E ele construiu o judaísmo novamente, um judaísmo sólido. Sobraram 5 alunos, entre eles o grande sábio Rav Shimon Bar Yochai, que nós vamos comemorar agora em Lag BaOmer, a data do seu falecimento. Foi reconstruído um judaísmo diferente, um judaísmo com respeito. E foi isso que Rabi Akiva ele deixou de legado. Amigos, nós precisamos juntos acabar com essa epidemia. Nós precisamos acabar com os problemas. E o caminho é esse. O caminho é procurar o entendimento. Muita gente me fala que está difícil. Tem muita tensão entre famílias, entre casais. Eu quero que vocês saibam que tem muita tensão. Porque o Satan, ele sabe que se nós fizermos pazes, se nós tivermos bons relacionamentos, ele está fora do jogo. Mashiach chega e acabou a chance dele de acabar com a nossa tranquilidade. O Satan, ele está estragando. O Satan, ele entra nos nossos relacionamentos. Ele quer estragar. Ele quer fazer com que tenha desentendimentos. Mas agora que nós sabemos que não tem kli, não tem recipiente mais propício para brachá do que o shalom, do que a paz, vamos procurar fazer as pazes. E aqui uma dica simples, e prática e importante. Muita gente fala, mas eu não consigo me dar com todo mundo. Meus amigos, aprendemos hoje
que a nossa obrigação não é ahavá, não é amor. Nossa obrigação é kavod. Kavod significa respeito. Então, parar de brigar, parar de falar mal, parar de pensar mal, já é um grande passo. Quando eu bloqueio alguém no WhatsApp, bloqueio alguém no Facebook, é um mau sinal. Quando eu me recuso a falar com alguém, é um mau sinal. Eu não preciso ser o seu melhor amigo. Eu não preciso conversar com ele diariamente. Mas eu preciso respeitar e saber que cada um é importante. O que aconteceu com os alunos de Rabi Akiva? Os alunos de Rabi Akiva não entenderam isso. Eles tinham tanto amor, mas tanto amor, que um queria impor sobre o outro a sua personalidade, a sua ideia. E quando um não entendia, não respeitava, não queria seguir a mesma linha de raciocínio que o outro, por tanto amor que eles tinham, faltou respeito. Quando você ama alguém muito, você quer que o outro seja igual a você. Ótimo. Este é um sentimento positivo, mas ele tem que ser dosado e equilibrado com respeito. Você pode tentar compartilhar aquilo que você acha importante, só que a outra pessoa tem o total direito de discordar e achar diferente. Diz o Talmud, da mesma forma que não existe uma face igual a outra, não existe uma pessoa que pensa igual a outra. Então essa pessoa, você acha uma pessoa chata? Tudo bem. Para você ele é chato, não te interessa. Mas ele é uma pessoa importante para Deus. Ele é uma peça única nesse grande quebra-cabeça. E por isso você deve respeitar ele. Você deve dar o respeito que todo ser humano merece. Vamos juntos aproveitar o momento. Nós temos agora a oportunidade de ouro de reverter isso. No nosso corre-corre, na nossa vida, nós deixamos de lado relacionamentos importantes. Este é o momento. Pega o telefone e liga para aquela pessoa que você está brigado e diz que você quer fazer as pazes. Não precisa agora ligar todo dia para ele, mas faz as pazes. Para de briga, para de intrigas. Olhe para sua esposa, olhe para o seu marido, olhe para os seus filhos, olhe para os seus pais com respeito. E esse respeito, esse amor, essa paz vai ser o recipiente propício para, se Deus quiser, nós voltarmos para o nosso estado original, com o templo sagrado, e que anule todas as pandemias e todas as tragédias e todas as dificuldades, que a gente possa ter somente luz, paz, harmonia, que seja muito em breve. Amém.